Lembro-me bem de como a luz da varanda brilhava naquela noite, suave e amarelada sob o ar úmido do interior paulista. É o tipo de luz que faz uma casa parecer mais acolhedora do que realmente é quando você atravessa a porta. Fiquei sentada no carro por um momento, as mãos apoiadas no volante, ouvindo o estalido do motor esfriando. Disse a mim mesma que era apenas mais um almoço de domingo estendido para o jantar, nada além de uma reunião de família para comemorar o noivado da minha irmã mais nova. Mas algo no meu peito já parecia apertado, daquela forma que sempre acontecia quando eu voltava para aquela casa. Antes de te contar o que aconteceu naquela noite, deixe-me te perguntar uma coisa. O que você está fazendo enquanto ouve essa história agora? Sempre me pergunto isso, porque em noites como aquela, eu desejava que alguém lá fora entendesse como é entrar em uma sala cheia de pessoas que compartilham seu sangue, mas que fazem você se sentir um estranho. Eu estava estacionando na garagem dos meus pais, tentando me convencer de que tudo ficaria bem. Saí do carro, alisando minha blusa, como se isso pudesse me preparar para o barulho que me esperava lá dentro. Minha mãe tinha enviado uma mensagem no grupo mais cedo, dizendo que seria uma comemoração íntima. Apenas família, apenas um jantar, apenas a grande notícia da Camila. Esse apenas sempre dava um jeito de me diminuir antes mesmo de eu chegar. Quando empurrei a porta, o cheiro familiar de frango assado com alecrim flutuou no ar. Minha irmã Camila, com 28 anos e orgulhosa disso, estava na sala de jantar brilhando como se tivesse engolido o sol. O noivo dela, Bruno, alto e impecável naquele estilo polido de quem trabalha com tecnologia, pairava ao lado dela como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa na nossa casa com muita força. Meu irmão, Matheus, servia um copo de suco de caju enquanto meu pai falava alto sobre futebol, como se a noite girasse em torno dele em vez do noivado que supostamente estávamos celebrando. Minha mãe me viu primeiro. Helena, aí está você, querida. Estávamos te esperando. Só que nunca estavam. Não de verdade. Caminhei até a mesa e coloquei à frente dela um pequeno conjunto de porta-guardanapos de latão vintage que eu havia restaurado no fim de semana. Achei que talvez ela apreciasse algo feito à mão, algo pessoal. Ela o pegou e sorriu, com os lábios cerrados demais. Ah, que gracinha, querida. Nós não usamos mais esse estilo rústico, mas obrigada. Ela o colocou de lado como um presente de um colega de trabalho educado. Sentei-me. Camila já estava imersa em contar a todos como Bruno pediu em casamento em uma vinícola em Bento Gonçalves. Como ela chorou, como ele chorou, como estranhos aplaudiram. Meu pai pendia em cada palavra. Minha mãe limpou o canto do olho. Até Matheus parecia impressionado. Esperei por uma pausa, do jeito que sempre faz quando quer ser ouvida sem ser atropelada. E quando Camila parou para beber seu vinho, eu finalmente falei. Eu trabalhei em algo interessante essa semana. Um cliente de São Paulo me pediu para restaurar um gabinete de escrita do século XIX. Os veios da madeira ainda são lindos, mesmo estando danificados e... Meu pai me cortou antes que eu pudesse terminar. Helena, para! Sua voz era afiada, uma mão levantada como se estivesse espantando uma mosca. Você fica falando e falando desses seus móveis velhos. Parece patética tentando fazer disso algo grandioso. A mesa ficou em silêncio por um segundo. Então, Camila riu daquele jeito leve que faz quando quer chamar a atenção de volta para si. Ah, qual é, pai? Ela se voltou para mim. Rena, da próxima vez inventa uma mentira. Diz que trabalha com design ou algo assim. Você não quer nos envergonhar na frente do meu noivo. Nos envergonhar? Ela disse isso com um sorriso, como se fosse uma piada. Bruno mudou de posição, desconfortável, mas não disse nada. Matheus bufou. Minha mãe soltou uma risadinha. O tipo de riso que as pessoas dão apenas para ficar do lado seguro da crueldade de outra pessoa. Todos riram de mim e sobre mim, como se eu tivesse assumido o papel que esperavam que eu desempenhasse. A irmã mais velha que nunca seguiu o roteiro. Aquela com a carreira estranha que não soava impressionante no jantar. Aquela cujos sonhos nunca se alinharam com a foto de família na cabeça do meu pai. Por um segundo, eu não tinha mais 32 anos. Eu tinha 14 de novo, parada naquela mesma sala de jantar, segurando uma fita que tinha ganhado em uma feira de arte local. Lembro-me de caminhar até meu pai,
animada para mostrar algo que parecia meu, mas ele mal olhou porque Camila tinha chegado em casa, acenando um certificado da escola por frequência perfeita. Ele a abraçou. Eu fiquei ali com minha fita na mão, sentindo o rosto queimar, sentindo-me invisível. Aquela memória me atingiu com tanta força que eu quase podia sentir o cheiro da poeira naquela velha fita. Na mesa do jantar, ninguém percebeu que eu tinha ficado quieta. Camila já tinha voltado para sua história de noivado. Bruno recuperou o sorriso. Meu pai encostou na cadeira, satisfeito após desferir mais um golpe. Era estranho como tudo aquilo parecia normal, como se tivesse sido ensaiado 100 vezes. Talvez tivesse sido. Engoli em seco, empurrando a dor na garganta. Levantei-me da cadeira devagar para que ela não raspasse no piso de madeira. Coloquei meu guardanapo sobre a mesa. Tenho que acordar cedo amanhã, preciso ir. Minha mãe piscou para mim. Já, querida? Meu pai nem olhou. Mateus continuou mexendo no celular. Camila acenou com a mão como se estivesse dispensando um garçom. Saí sem dizer mais nada. Se eu ficasse mais um segundo, diria algo de que nunca poderia me arrepender. Lá fora, o ar parecia mais frio do que deveria para o final do verão. Caminhei até o carro, cada passo pesado, mas familiar. Essa não foi a primeira vez que me fizeram sentir pequena, mas algo dentro de mim sabia que teria que ser a última. Dali a uma semana, Camila estaria caminhando pelo altar na fazenda Santa Teresa, o casamento que ela sonhava desde criança, e eu estaria lá também. Não como uma madrinha que ela mal se importou em incluir, não como a irmã mais velha que eles toleravam, mas de uma forma que nenhum deles esperava. Saí da garagem com as mãos tremendo levemente. A estrada parecia mais escura do que o habitual, longa e silenciosa. Por alguns minutos deixei o silêncio preencher o carro. Se você já foi menosprezado pela sua própria família, se já foi aquela pessoa sentada em uma mesa cheia de gente que deveria te amar, mas que de alguma forma te faz sentir insignificante. Quando eu cheguei à minha oficina em Araraquara, a dor havia se transformado em algo mais agudo, algo que parecia estranhamente com clareza. Destranquei a porta, senti o cheiro familiar de serragem e verniz, e deixei a escuridão me envolver. Naquela noite, dirigindo no silêncio, algo dentro de mim mudou. Tudo o que eu sabia era que eu estava cansada de ser pequena para eles, e o casamento era em apenas 7 dias. Quando entrei na oficina na manhã seguinte, a luz entrava pelas janelas altas em feixes cinzentos. Minha cabeça ainda estava pesada, as palavras da minha família grudadas em mim como poeira. Fiz um café forte e me sentei na mesa de desenho. Meu notebook apitou. Um novo e-mail. Por um momento, esperei outra mensagem da minha mãe, fingindo que nada aconteceu. Em vez disso, o nome no topo me fez relaxar os ombros. Seu Arthur. Arthur estava no mundo do restauro há mais tempo do que eu era viva. 67 anos, olhos calmos, mãos que se moviam como se conhecessem a alma da madeira. Ele me mentorou em alguns dos meus projetos mais difíceis. Sua mensagem era breve. Disse que um produtor de São Paulo estava procurando artistas de restauro com estilo vintage para um programa de TV. Ele passou meu nome. Pela primeira vez desde aquele jantar, uma faísca atravessou o desânimo. Dirigi até a capital, encontrando o estúdio em um prédio antigo na Vila Madalena. Fui recebida por Tiago, um produtor de 35 anos, que me explicou que estavam planejando um episódio especial da série Relíquias Brasileiras. Eles precisavam de peças restauradas personalizadas para um casamento de alto padrão que seria destaque no programa. Ele disse que queriam destacar o artesanato por trás da decoração. Ao ouvi-lo falar, algo quente preencheu meu peito. A parte de mim que sempre trabalhou sozinha, que sempre ouviu a família descartar meu trabalho como um hobbyzinho, de repente se sentiu vista. Aceitei o trabalho, mas o sentimento de esperança não durou muito. No meio da estrada de volta, abri a pasta com os detalhes do evento. Local, Fazenda Santa Teresa. Casal, Camila Oliveira e Bruno Blake. Meus dedos pararam na página. Camila ia se casar lá em menos de uma semana. Eu tinha acabado de aceitar restaurar as peças centrais do casamento da minha irmã perfeita. E não seria de forma privada ou discreta,
Seria diante das câmeras. Liguei para o Sr. Arthur, pensando em desistir. Ele me disse com aquela voz firme: Helena, ninguém tem o direito de diminuir o seu talento. Nem seu pai, nem sua irmã. Você conquistou essa oferta. Não deixe ninguém te empurrar para as sombras. Ele tinha razão. Na manhã seguinte, fui à Fazenda Santa Teresa para o reconhecimento. O lugar era deslumbrante. Eduardo, o organizador do casamento, me recebeu com elogios. Você tem um olhar único, Helena. Linhas limpas, mas com alma. Enquanto caminhávamos, ouvi uma voz familiar. Camila estava em uma sala lateral, fazendo a prova do vestido de noiva. Minha mãe estava ao lado dela, com aquele sorriso de adoração que sempre guardava para a caçula. Elas não me viram. Fiquei escondida atrás de um arranjo floral. Ver Camila ali, no centro do mundo, enquanto eu trabalhava invisível nos bastidores, trouxe toda a dor de volta. Mas desta vez, a dor se transformou em resolução. Os dias seguintes foram um borrão de trabalho duro. Contratei um aprendiz, o Léo, um jovem talentoso que queria aprender o ofício. Trabalhamos dia e noite em uma namoradeira de veludo verde dos anos 30 e em consoles de madeira entalhada. Enquanto isso, o grupo da família no WhatsApp não parava. Camila mandava fotos de vestidos, minha mãe exigia que todos estivessem coordenados para passar uma imagem de união. Eu não respondi. Foquei na madeira sob minhas mãos. No dia do casamento, cheguei cedo para a entrevista com a equipe de TV. Eu estava usando um terno grafite elegante, sentindo-me segura. O sol batia na namoradeira que eu tinha restaurado, fazendo o veludo brilhar. Quando terminei a entrevista, minha família chegou. Meu pai, em seu terno impecável, parou diante da namoradeira e soltou um assobio baixo. Isso aqui é mais bonito do que eu esperava, disse ele ao Eduardo, o cerimonialista. Quem desenhou isso tudo? É impressionante. Eduardo sorriu. Você verá em breve. Durante o coquetel, antes da cerimônia, um telão começou a exibir um clipe da produção. Era minha entrevista. Minha voz preencheu o salão, falando sobre como restaurar algo esquecido é como resgatar uma voz que foi silenciada. Falei sobre como aprendi a não precisar de permissão para ser quem eu sou. Os convidados pararam para ouvir. Vi minha mãe empalidecer. Meu pai ficou rígido. Camila, já vestida de noiva, parou no meio do salão com o rosto retorcido de choque e raiva. Eles esperavam que eu ficasse escondida, anônima. Não esperavam que meu rosto e meu talento fossem o centro das atenções. Após a cerimônia, Camila me arrastou para o quarto da noiva. Por que você fez isso? Por que me envergonhou? Você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você, ela gritou, tremendo. Eu olhei para ela e pela primeira vez não senti medo. Eu não estraguei nada, Camila. Eu deixei seu casamento mais bonito. Você teve o casamento dos seus sonhos, mas você queria que eu ficasse pequena para você brilhar. Eu não roubei seu palco. Eu apenas acendi a minha própria luz. Saí do quarto e encontrei meus pais no corredor. Minha mãe tentou se desculpar, dizendo que foi tudo mal entendido. Meu pai nem conseguia olhar nos meus olhos. Ele não conseguia admitir que a filha que ele chamava de patética era a artista que todos os convidados estavam elogiando. Eu não precisei de um pedido de desculpas. Eu apenas passei por eles e fui para o meu carro. Ao dirigir de volta para casa, recebi uma notificação no celular. A emissora queria me oferecer um contrato para mais 2 temporadas do programa. Sorri, sentindo o ar fresco entrar pela janela. No jantar de noivado, meu pai me chamou de insignificante. No casamento, sem gritar, sem vingança, apenas com a excelência do meu trabalho, eu provei que ele estava errado. O silêncio da minha partida foi a mensagem mais alta que eu poderia ter enviado. Se você já sentiu que não era suficiente para sua própria família, lembre-se, a sua verdade é a sua maior força. Não diminua o seu brilho para caber no mundo de quem não te enxerga. Me conte aqui nos comentários o que integridade significa para você e de onde você está ouvindo essa história? Completed Story.